Uma guia. Bem, aqui eu vou apresentar. Pintura japonesa e xilogravura japonesa. Gravura sobre sobre feita em madeira, né? Xilogravura é a gravura feita em madeira. O, é, a, o, aqui a gente não usando, né, apenas os recursos do plano, da visão 2D. O que é recurso da visão 2D? É prestar atenção, isso eu já mostrei numa aula anterior sobre a pintura chinesa, também comparando com a pintura lá de Pompeia, né? Em particular na pintura chinesa, nas paisagens chinesas, né? Que a visão bidimensional é organizar as linhas, as figuras, os ícones dentro do plano, né? O estritamente bidimensional, você fica só naquilo de organizar horizontal, vertical, acima, abaixo, maior ou menor, né? Tamanho, a posição, o localização. Mas entra no 3D, quando entra na paisagem, que aí se estabelece, né? Mas isso é uma coisa, digamos, intuitiva, foi uma coisa que foi conquistada, né? Chegou lá coletivamente, intuitivamente, né? E passando de conhecimento, é esse conhecimento direto, né? Que isso vem de observação, né? O que está distante da gente é pequeno em relação ao que está próximo. Ou seja, todas as coisas sólidas, tudo que é sólido, que a gente identifica claramente com o nome, né? Tudo que é aquilo na visão, tudo se transforma em termos de tamanho conforme a distância. Então, qualquer objeto próximo da gente, ele pode ser grande, enorme, mas se ele se distancia, ele vai ficando pequeno, né? Então, vocês veem aqui a gente tem um objeto. Que objeto é esse? Né? Pela forma dele, dá para identificar, é o Monte Fuji. Ele está lá, distante, ele é pequenininho. O que é que você tem próximo? Próximo você tem ondas, né? Então, isso daqui é estabelece uma relação com o campo visual, né? No seu campo visual, aqui a imagem é como campo visual, mas só que dentro desses limites do 2D, né? Então, nesse campo visual, a onda está próxima, ela está na parte de baixo, né? Ela é bem grande, ela é tão grande, por isso que ela é próxima, né? E lá longe, né? E aqui já entra nessa coisa que é da pintura, que vem lá da pintura chinesa, que a pintura japonesa desenvolve, né? Então, repare, com os recursos puramente bidimensionais, né, a gente tem, digamos, uma visão simbólica 3D de um monte, de um monte nevado, visto no meio do mar, né? Porque se aumentar aqui, tem um barquinho aqui, eu acho, se não é esse ou é um outro, tem um barco que, deixa eu ver se é esse aqui, tem um barco, está aqui o barco, olha só, aqui a imagem, a reprodução, mas daqui tem um barco, né? Um barco que está próximo, então a gente vendo lá a onda, o barco pulando com... Né? É claro, isso daqui, vamos dizer, é uma imagem mental, é uma criação, isso é feita
né, lá na oficina da xilogravura, né? Isso daqui, hoje em dia, é uma das imagens mais vistas no mundo, mais publicadas, né? É o Yakuzai, o Kuzai, né? Aqui é né, é o desenho feito com pincel, o pincel, né, tem várias espessuras, pode fazer linhas fininhas, linhas mais grossas, né, criar manchas. Então, a gente tem, né, uma árvore, é a o bidimensional é aquilo que vamos dizer que é claro que aquilo é um ícone, aquilo é vamos dizer, um símbolo, tá certo? É uma representação, não é a realidade, né? O ilusionismo, aqui isso é ilusionismo, né? Ilusionismo dentro das possibilidades do meio, né? É, os recursos são poucos, né? Qual é o recurso com a cor, né? São muito poucos. A xilografura em gravura, né? Para cada cor tem que ter uma chapa diferente, né? Ou então isso daí é colorido posteriormente, né? Com aquarela. Então, há aqui, né, aqui o pano, né? A gente tem uma boa ideia do pano, né? Da tridimensionalidade, né? Que sai debaixo da manga, né? Mas claro que isso daqui é uma representação dentro de uma coisa que é bidimensional, né? O bidimensional, o 2D, ele se impõe até o recurso, né? Ah, e aqui é muito interessante, né? Essas xilogravuras. É, a, a, e aqui eu não estou me atendo, vamos dizer, a uma questão de tempo, disso daqui ser contemporâneo do gótico, contemporâneo da arte românica. Não, isso daí, inclusive, já é quando na Europa já está se vivendo o barroco, já tem a era moderna, né? Mas é como toda a arte antiga, e eu digo a arte medieval, e a cultura japonesa, né? Ela vai se desenvolver com influência da arte chinesa na época, na Idade Média, e vai se prolongar até o século XIX. Né? O Japão, inclusive, era uma nação muito fechada, né? A relação, e aí no século XIX, inclusive, através de guerras e tal, e essas gravuras vão ter uma influência enorme na Europa, já no final do século XIX, começo do século XX, para o modernismo. Né? E aqui né, para quem gosta de desenho, isso daqui são mais aulas, né? Dos recursos, já digamos, a visão 3D, né? Mas dentro dos limites, falta aquilo que a gente vai chamar de realmente de 3D, que é um tipo de observação da natureza, né? E um objetivo, um esforço, né? Uma conquista de realmente o campo visual. E aqui, quando eu estou falando de campo visual, né? Na imagem, o campo visual é o plano. O plano bem definido. Quando a gente olha a imagem, a gente como que, se você viaja na imagem, você esquece do resto de volta. Porque é como no campo visual. Você concentra alguma coisa, não dá para ver o que está acima, nem abaixo, nem à direita e à esquerda. Né?
Então, digamos, a observação do artista de um determinado ponto de vista, parado ali, olhando, né, com o desenho 3D, que isso vão ser leis, vão ser regras, vão ser, vamos dizer, uma teoria. É uma teoria que vai ser criada por um arquiteto italiano e escultor Brunelleschi, né, que são a chamada perspectiva científica, né? As leis da perspectiva científica, perspectiva central, né? Com essa perspectiva, essa teoria da perspectiva central, né? Que é uma teoria do olhar, que é uma teoria da ótica, que é associada à observação com espelhos, com lentes, com projeções, né? E que vai permitir um tipo de imagem em que a imagem ela tem realmente informação objetiva, concreta daquilo, do lugar, do objeto, da coisa, daquilo que foi visto. Ou seja, o artista ele é capaz de fazer uma imagem que corresponde, né, ao que nós chamamos hoje de fotografia. E, de fato, a fotografia que vai ser inventada no século XIX vamos dizer, uma captação da imagem através da luz, como os artistas faziam manualmente, né? Então, isso daqui não tem nada a ver com isso. A gente pode reconhecer por uma semelhança, pela neve, pelo formato, isso daqui como o Monte Fuji, a montanha mais alta, a montanha sagrada lá no Japão, né? Mas isso daqui nem ele pretendia mostrar, olha, você for lá no lugar, num ponto onde eu fiquei, onde eu observei, você vai ver isso. Não. Isso não tem. Isso daqui tudo é invenção. É inventado para te dar uma ideia de alguém, né? Tem aqui tudo é com linhas, né? Linhas, grandes linhas, né? Levando em conta isso, o que está próximo é grande, o que está distante é pequeno, né? Então, e pela forma, pela semelhança, né, das linhas, do contorno, a gente entende que isso é uma montanha, né? A forma que pela cor, né? Mas a cor muito limitada, mas o suficiente para a gente entender que isso daqui é neve, né? Aqui já é terra, né? Aqui a gente fica sem sabendo imaginar se é água, é um deserto, é uma planície, né? Mas não importa, a ideia aqui é a caravana passando, subindo o monte, tendo lá ao fundo o Monte Fuji, né? Aqui essas plantas, essas flores, elas seguem, vamos dizer, esquemas, né? Se pode ensinar a fazer, como é que faz, não é? Isso é hoje, digamos, é como funciona hoje ainda a arte chamada arte popular, né? Ou a arte naif, né? Então, aqui é 2D, mas já tem o ilusionismo, inclusive, em que o uso adequado da cor é importante, não é? Uma cor que se aproxima da natureza, uma cor naturalista. O desenho, a forma é naturalista, né? Isso dá uma ótima... Aqui, né, você tem uma noção de 3D, né? Que é essa vantagem da pintura sobre a escultura, do ícone pictórico sobre o ícone escultórico, né? Então, aqui a gente vê as aves, né? Eu acho que seriam 2 pavões, não sei, parece pavões. As 2 aves, você só vê de um lado, de um ponto de vista. A gente não pode dar volta, não pode ver ela inteira, né? Mas a gente se vê numa coisa que a estátua, o ícone escultórico das aves, né? A gente não tem como, que é um ambiente
com água, com flores, com planta, com sol, né? Com uma montanha. Né? Então, o ilusionismo pictórico ele possibilita mostrar o ícone no espaço, no outro espaço, no outro mundo. Né? Então, ele vai levar em consideração certas coisas. Isso daqui, né, a gente tem, né, não é, digamos, não é a perspectiva científica, não é esse ilusionismo científico que vai surgir no Renascimento. Né? Isso daí é ainda dentro da visão bidimensional, né? Mas assim é o máximo que é possível atingir, né? E aí a pintura já é muito importante, né? A cor, né? Por exemplo, para a água, né? Para o solo, para a flor, para caracterizar o animal, né? Então, aqui, né, a gente tem a moça passeando, né, ela está vindo, é para passar a ideia, não é? Isso daí não é claro que tem observação. Aliás, todo artista, quer dizer, artista que eu digo é quem é artista todo dia, não é eu estou estudando arte e vou ter diploma de arte. Não, isso não existe. E não serve para nada. Né? Porque a arte realmente é uma coisa, vamos dizer, quem é artista é o tempo todo dia isso muda a forma de você ver. Então, você está sempre observando, está vendo? O artista tem um, um olhar, não é? Então, claro, e sempre está pensando, porque está trabalhando constantemente, né? Diariamente. É como fazer as coisas. Então, aqui, olha, o plano está muito bem organizado, né? Essas orientações para ter o ilusionismo do espaço, não é suficiente trabalhar com a horizontal e a vertical. Passa a ser necessário a trabalhar com as diagonais. Né? Então, veja aqui como é que esse espaço está construído. Né? Você tem aqui o ícone, que é claro que o ícone foi colocado bem central, está centralizado. Né? Você pode até imaginar como é que foi feito. Então, ele pensou aqui no ícone, que é a moça carregando o balde, a água, e aí o ambiente. Aí o ambiente, como é que ele vai construir? Né? Ele quer dar uma paisagem, tem que ter a profundidade. Olha só, são as diagonais. Essas grandes diagonais, essas diagonais que vão criar aqui toda essa coisa de paisagem. Aquilo que está mais próximo fica grande. Por que, que a árvore aqui, né, a gente sente próximo, está na frente da moça? Porque as folhas, as flores são bem grandes, né? São grandes o suficiente que o que está distante, a casa, parece pequenininha. Né? Então, são essas... Né? Então, no 2D, na visão 2D, né, já se chega ao ilusionismo do 3D, né? É no limite, aqui a gente já tem uma coisa maravilhosamente bem realizada, né? E como o importante é aqui, é a historinha que está se contando, é a ideia que está se passando, não é a visão de fato. Né? Como isso é que é importante. Tanto é que, então, certas incoerências não têm importância. Né? Se você prestar atenção, né, algumas coisas aqui vão... Por exemplo, aqui é um rio que está passando, então tem aqui os barcos passando. Aí você vai ver que é pequeno demais, né? Mas isso não importa, porque o importante é passar a ideia. É diferente do que vai ser o ilusionismo pictórico depois do Renascimento. Né? Tanto é que ele coloca letras, o texto complementando. Né? Então, aqui só mais alguns exemplos. Assim como a pintura chinesa, a pintura japonesa, né? E também a xilogravura chinesa e a japonesa, a xilogravura japonesa em especial, né? A Hokusai, outros nomes, né? Isso tem a ver com desenvolvimento urbano, né? Esse desenvolvimento da gravura foi
o desenvolvimento de uma capital, eu não sei se é Tóquio, era uma capital imperial, no Japão, centro comercial, né? E as gravuras, elas tinham uma função na imagem, né? Aquela de o, uma função cultural, então se desenvolveu, né? Como também a pintura, que é tanto a gravura na arte japonesa, o, e chinesa, não é? Ela não é para ficar na parede, ela é guardada em rolo e depois ela em certas ocasiões aquilo é desenrolado e colocado na parede, né? A arquitetura é muito diferente, a arquitetura tradicional, né? Hoje todos nós, mais ou menos, apesar de tantas diferenças, é praticamente uma mesma cultura moderna contemporânea, né? O, Então, né, e reparem, aqui, olha só, né, a chamada perspectiva isométrica, como é que está construído? Né? É importantíssimo, né, para estudar a história da arte, as coisas, e pensar nisso, pensar como artista, quer dizer, a visão que eu posso passar, né? Eu não sou historiador de arte, eu sou um artista, um artista visual, um pintor, né? Escultor, desenhista e, e teorizo também, né? Tem um trabalho teórico. E aí a história da arte é uma grande fonte, né? Então, aqui, né, reparem como é que está construído esse espaço. São, é, o espaço está estruturado, são grandes, são as retas, as horizontais, as verticais, né? E aí temos aqui uma diagonal. Outra diagonal, outra grande diagonal, outra grande diagonal. As diagonais são todas estritamente paralelas, né? Como também as verticais e as horizontais. Isto é a perspectiva isométrica, né? E isso leva em conta, né? Eu destaco aquilo que está acima é a é mais distante, o que está mais distante é menor, né? O que está mais próximo está abaixo. Então, né? A casa ela é muito maior do que as pessoas, não é? Mas ela está representada acima, então ela está distante, e as pessoas que estão mais próximas estão aqui, as que estão na casa que está distante e que é maior, mas elas são muito menores, né? As figuras são pequenininhas. E é claro que isso daqui é tudo uma representação, é para dar ideia, né? Tudo é para dar ideia, não quer dizer que sejam lá, que as coisas estavam lá. E esse dar ideia significa que isso segue certas fórmulas. É as fórmulas que vão se desenvolvendo através dos artistas na prática, né? Então, inclusive, é por isso que, conforme a época, conforme a região, as coisas são todas muito parecidas. O, o, o desenvolvimento do ilusionismo, né, no plano ilusionismo pictórico, vai depender muito depende não apenas do desenho, né? Aqui, digamos, essa ilusão 3D é toda através do desenho, através das linhas, das formas, levando o tamanho das figuras, dos ícones, né? Essa questão do tamanho. É, a cor, né, é muito limitada. Aqui, por exemplo, a cor está bem ok, né? A cor está bem apropriada, como aqui também, né? Mas aqui você vê como a cor já não consegue, né? Não há o recurso da cor, né? Esse recurso da cor para o ilusionismo, né? Porque o ambiente, o espaço, depende não só da forma, mas da cor, né?
Então, isso vai ser desenvolvido, é aí que vamos chegar realmente ao ilusionismo pictórico pleno, a conquista, com a pintura a óleo. A pintura a óleo, juntamente com a perspectiva científica criada por Brunelleschi, né, aí nós vamos ter, de fato, vai se ter o ilusionismo, né, de base científica, e a imagem vai não apenas passar ideias, né, mas dar informação sobre o mundo. Vai permitir você, a visão, ver a distância, longe, além de que também atingir outras dimensões que antes, sem as lentes, não era possível, né? Que vai ser o mundo microscópico e o mundo macroscópico. Então, é o renascimento, é o que vem depois aqui da... Deixa eu ver a hora, tá... o meu tempo está bom. Estou melhorando. Com o tempo a gente vai melhorando. Né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, isso daqui é um retrato, né? Mas é um retrato que, para dar ideia das pessoas, não é retrato no sentido da informação visual, as pessoas realmente são assim, não é? O, é, a, digamos, é o 3D limitado pela visão 2D. Né? Para desenvolver realmente a visão 3D, aí é preciso já um conhecimento científico, que é essa perspectiva científica. E, ainda mais, que é também, isso vai surgir com... Deixa eu parar essa apresentação. Toda uma teoria, que é a teoria da cor local. Agora vamos terminar aqui. Vamos aqui a pintura gótica. Então vamos aqui, né, a Giotto, né? E aqui, olha só, né, vamos ver bem, estabelecer uma diferença, né, aqui entre essa pintura e a pintura japonesa. É a diferença do suporte. Né? Aqui o suporte é a parede, a pintura na parede. Lá o suporte na pintura japonesa é a seda, é uma coisa leve, delicada, né? Inclusive não possibilita muitas camadas. Né? O ilusionismo pictórico na Europa, né, no Renascimento, é o final do Gótico, né? Aí vai dar o Renascimento. Vai ser na parede, em que a tinta, a cor, é muito importante. Né? É, o ilusionismo pictórico, né? Ele só mostra o ícone de um ponto de vista, né? Tem a questão do escorço. O que é o escorço? Né? O escorço é, por exemplo, né, aqui a gente não vê o outro braço do homem, só vê a mão dele aqui. Mas parece natural, não é que ele esteja sem braço. Né? Esse outro aqui também a gente não vê o outro braço. Tá vendo aqui a coisa mais parece natural, senão, né, isso requer todo um trabalho de observação, como é que vai fazer. Né? Isso também acontece com os objetos. Né? Como é que aqui, isso daqui tem uma forma cúbica. A gente não pode ver todos os lados. Como é que a gente vê cada um dos lados? Quais são os lados que vê? Qual é a parte? Né? Então, essa questão do ponto de vista e como a forma é diferente de acordo com o ponto de vista, né? Isso já
é levado em conta, mas isso é de uma forma, vamos dizer, intuitiva, que depende do do talento do artista, né? E, além da forma, né? Para o ilusionismo pictórico, a cor é muito importante. A cor tanto para caracterizar o ambiente, né? Como também para que os ícones pictóricos tenham a aparência de volume, né? De coisas volumosas, de figuras realmente, digamos, no nosso mundo, como é no campo visual, né? Que as coisas têm, algumas são planas, tem volume, mas tudo tem volume, não é? Como é que é o... Então, isso é um conhecimento, né? Isso exige um conhecimento de como usar as cores, de como preparar, de como misturar as cores, não é? Então, aqui, por exemplo, né, como é que é o manto? O manto depende, não é apenas a forma, não é apenas as linhas, não é apenas o contorno. Né? O contorno definiu a figura, mas a figura, não é? Ela é assim plenamente através da cor. Então vejo aqui como, não é, esse marrom aqui, ele tem várias gradações, né? Através dessas gradações é que tem essa aparência de volume, né? Aqui é outra cor também com essas gradações. Como é que essas gradações são feitas? Não é? Isso daqui é através do pincel pintando, não é? Não é? Vai desenhar e depois vai cobrir, talvez, vamos dizer. Então, a cor, né? A cor das coisas, a cor do local, e é esse conhecimento, que é um conhecimento, digamos, de oficina, que se passa de um para outro e tal, isso vai ser, no Renascimento, isso vai ser teorizado, isso vai ser não só desenvolvido, como teorizado. É, o, a, Deixa eu finalizar agora aqui, parar a apresentação. Tá? Então, resumindo, não é? O ilusionismo pictórico ele surge na antiguidade, apesar, vamos dizer, em parte combatido, na maior parte ele é muito limitado, ele é mesmo proibido, mas se desenvolve em algumas civilizações, né? Vocês veem aí a comunicação da internet está ruim. A pintura chinesa, a pintura japonesa são exemplos magníficos também, como o Giotto, né? Lá no século, ainda século XIV, né? 1300 e tal. Então, mas isso é um conhecimento, né? Quer dizer, esse ilusionismo pictórico, dentro do contexto da antiguidade e da Idade Média, né? Em que a demanda vem da igreja, principalmente, da corte, da cerimônia, da coisa grupal, em que a função da imagem é, na verdade, ilustrar a fala, a língua falada, a língua escrita, né? Principalmente a língua escrita, esse conhecimento que vem da língua escrita, a língua escrita, que é o livro manuscrito, que pouquíssima gente é formada para a leitura, sabe ler, mas isso não tem importância porque a leitura é coletiva, a leitura é em voz alta.
A comunicação através da leitura, por exemplo, cartas, né? A maioria das pessoas não precisava. Essa comunicação à distância através de cartas, isso só basta, vamos dizer, é necessário, indispensável para os governos, né? Mas para o dia a dia, para as pessoas, para coisa, não é? Tem inclusive o escriba, depois o escritor, não é? O copista, vamos dizer, uma minoria especializada, né? E a demanda vem para esse uso coletivo da imagem e da língua que transmite as histórias, os valores. Né? Então, no templo, está se ouvindo lá, está se cantando, né? Eventualmente tem dança, né? Tem cerimônia, por razões que são coletivas, nascimento, morte, casamento, discórdia, concórdia, etc. e tal. Né? E aí você tem a imagem, né? A imagem que transforma, permite o espírito, né? Ouvindo, levando a elevar, né? a, lá no caso da cultura chinesa, abre-se lá, está a imagem, mas então a imagem ela é, digamos, até a antiguidade, a Idade Média, ela é um complemento, ela é um acessório da linguagem, da língua falada, escrita, principalmente da língua escrita, né, que passa a ser o desenvolvimento do livro manuscrito, a base das religiões monoteístas, que surgem já depois de 3 milênios de civilização, né? Já no último milênio antes de Cristo, né? Há 3.000 anos atrás, há 6.000 anos já tinham começado as civilizações, aí vão surgir as grandes religiões monoteístas, cuja base é o livro manuscrito, né? Ah, e que com o livro manuscrito, né? O, o pensamento, né? a, a organização social, né? As relações, a possibilidade de conhecimento, né? Tudo se amplia enormemente com relação aos povos que não têm isso, né? Que o avanço civilizatório, o avanço urbano, não é tanto, né? Até a Idade Média, até o Renascimento, né? A gente tem a, as populações são bem diferenciadas, né? Separadas territorialmente, com características muito próprias, e de comum, né? A imagem ela está a serviço das ideias, dos valores, e sempre vinculada ao passado, à tradição do passado. E a tradição do passado, que no caso, como é que se conserva mais o passado? Através das narrativas que é linguagem, narrativa falada e depois narrativa escrita. Né? Então, são as narrativas. Isso significa também uma grande divisão entre as artes liberais e as chamadas artes mecânicas. Né? As artes liberais são as artes que lidam com a palavra, com a língua falada e com a língua escrita. Né? Aqui na cultura ocidental, na cultura das universidades, né, das universidades medievais, as artes liberais eram o trivium e o quadrivium. O quadrivium. O trio e o. Né? Tudo linguagem, né? A gramática, retórica,
a música que está ligada ao ouvido, a aritmética, que é fazer conta, fazer cálculo, a geometria, que é saber usar as formas geométricas, fazer as medidas, né? A astronomia, fundamental para ter os mapas, para poder se orientar nas viagens. E está faltando uma, qual é? Já falei gramática, retórica, são 7. São 3. A música, a aritmética, a geometria. E a medicina, né? A medicina que é ter as receitas, né? As fórmulas. E aí tem as artes mecânicas. As artes mecânicas é as artes da construção. Né? O que hoje a gente chama de o arquiteto, o escultor e o pintor. E são os construtores lá das catedrais, dos templos, dos cemitérios, dos palácios, das fortificações, da construção de pedra. Né? São os construtores, os pedreiros, né? Essa coisa dos pedreiros organizados corporativamente, em que dentro da corporação começa pequeno, criança, menino, geralmente filho, né? Então, o pai é pintor, o filho vai ser pintor, aprende ali na obra, pintando, não é? O que esses artesãos fazem é muito valorizado, mas eles mesmos não têm, são considerados de muito valor. Né? Socialmente, não são valorizados. Exceto, né, porque isso tem a organização, são alguns mestres. Tanto não existe essa figura de artista. O que mais se aproxima da figura de artista são alguns mestres na antiguidade grega, que se tornaram famosos, inclusive escreveram textos e tal, né? E alguns mestres, assim, como, por exemplo, né, na Idade Média, o Giotto, né? Outros que é o mestre que é construtor, né? O arquiteto geralmente é escultor, porque a arquitetura de pedra é uma espécie de, de escultura, né? A pedra é entalhada, a pedra é cortada, né? Hoje em dia é tudo com máquina, mas isso era tudo à mão, como o relevo é feito de escultura, e depois vem lá, né? No interior, quem que vai pintar? E tudo isso em função de quê? Em função da narrativa. A narrativa está lá na escrita, né? Em que aí tem, são as artes liberais dos homens livres. As artes mecânicas também eram chamadas de artes servis. Aí, com o Renascimento, é que isso vai mudar. Isso vai mudar porque o ilusionismo pictórico vai ser conquistado e, além de, vamos dizer, de fascinante, ele vai encontrar uma série de motivos para ser desenvolvido. Né? O primeiro motivo é a utilidade que isso vai ter para conhecer o mundo, conhecer as coisas. Então, graças a essa capacidade do artista de botar no plano aquilo que ele viu, aquilo com fidelidade, aquilo que é uma informação visual, isso vai alterar completamente, né, as condições de conhecimento, começar daquilo que é mais imediato, que é o território. Conhecer o território. Né? Então, por fotografia, você pode conhecer um território que você nunca viu. Você tem uma ideia clara de como é que é. Chegando lá, você pode comprovar que é. É claro, nunca é tudo a mesma coisa, né? Mas imagina, você não tem imagem nenhuma, como é que você vai imaginar o que é? Né? Não tem. Como é que é a imagem? Como é que é a vida no outro planeta? Se você não tem imagem, você não conhece. Não tem nada, não dá para ver. Né? Existem seres de outro planeta? Como é que é? Não é
Então, né, o mundo vai mudar graças à imagem, essa imagem que é uma imagem científica, uma imagem baseada realmente na observação e na reflexão, né? Vendo, vamos dizer, o quanto a observação está correta, enquanto os nossos sentidos não estão sendo enganados, enquanto, né, a objetividade. Os nossos sentidos, e a arte é muito importante exatamente a educação dos sentidos, da visão, né, da audição, da percepção, então aí vai ser uma outra ordem, aí começa uma nova história, né? Uma nova era da história, que é a chamada Era Moderna. Isso vai ser o Renascimento. Chegamos exatamente às 10 horas. Deixa eu guardar, acabar aqui a gravação. Cadê? Onde é que eu coisa? Gravação. Interromper a gravação.